Bom, meu nome é Denis, né, de Oliveira. Eu nasci na Bela Vista, bairro da Bela Vista, em São Paulo, no Bexiga, em 1963, outubro, 6 meses antes do golpe militar, né? E eu fiquei no Bexiga um ano e pouco, né? Minha família ficou. E depois a gente foi pro Brás. A minha infância, então, eu passei no Brás, né? Eu fiquei muito pouco tempo no Bexiga. Embora toda a minha família seja de lá, né? Minha mãe é de lá, né? O meu pai nasceu lá, mas desde pequeno estava lá. Então eu tenho um vínculo muito forte com o Bexiga por conta disso, né? Primos que eu tenho lá, até a relação com o Vai-Vai, que minha família, né, também tem essa relação com o Vai-Vai. No Brás, né, onde passei minha infância, eu estudei numa escola pública que chamava aquela época Grupo Escolar Romão Pulgari. Ela existe ainda hoje, acho que é a Escola Estadual de primeiro grau, né? Romão Pulgari fica ali na Rangel Pestana, pertinho da estação de trem Roosevelt, ali do Brás, ali, né? E ali no Brás, né, eu deparei de fato com essa realidade, né? Dificuldades dos trabalhadores, né? Eu tinha uma diversão que eu tinha quando era criança, na rua que eu morava, tinha a fábrica Matarazzo, uma metalúrgica Matarazzo, na Caetano Pinto, e eles fabricavam as latas, foi quando começou a cerveja em lata da Skol, e as embalagens eram feitas nessa fábrica. Então, é uma das coisas que eu. É diversão assim, que eu era criança, tinha 6, 7 anos, era ver dentro da fábrica a pessoa entrando, saindo, né? As empilhadeiras mexendo. Então, eu criei um pouco nesse ambiente aí, operário. Quando amigos meus dentro da faculdade vinham para minha casa fazer trabalho de grupo, assim, por exemplo, eles estranhavam, né, a minha família. Aquela forma que a gente se relacionava, o tipo de festa que a gente tinha, de preferência e tudo isso. Porque esse racismo, assim, a gente percebe assim, é muito sutil, né? Ele não é explícito, assim, eu não gosto de nenhum, né? Você não fala isso exatamente. Mas você percebe que o comportamento é outro. O comportamento é outro. Você percebe que certas coisas as pessoas não te convidam, não levam, né? Você sente como se fosse um estrangeiro na sua própria terra. Tá? Essa definição do Rasenbach é muito interessante. Né? Sente assim, ser um estranho na terra que você vive. Então é muito duro isso, é muito complicado, né? Então no começo me retraía, ficava muito sozinho, né? Ficava muito revoltado. Eu não externava uma raiva, como alguns fazem, né? Eu tentava me contrair um pouco nisso. Tentava superar isso estudando muito, né? Achava que um defeito que eu tinha. Né? Eu me culpava um pouco por isso, né? Depois, com o tempo, a gente vai tentando se ajeitar, vai percebendo um pouco as coisas. E aí é fundamental uma dureza do racismo, vocês percebem o racismo, né? Você estar sozinho. Quando você percebe pessoas como você que estão sofrendo igual, você se fortalece. Aí você troca experiência, vê que tem outras pessoas, não é só você. Então a culpa não é só sua. Né? Não é um defeito seu, é um problema geral. Né? Então aí você consegue então ficar mais fortalecido. Uma coisa interessante é assim, por exemplo, todas as minhas namoradas foram meninas negras. Todas as minhas namoradas, né? Todas aqui. Eu não namorei ninguém na universidade, uma coisa interessante assim. Namoro sério não tive nenhum. Tive alguns casinhos assim, mas namoro sério não namorei ninguém na universidade. Né? Não consegui namorar ninguém, né? Não porque eu não quis, nada disso, mas você perceber que tem dificuldade de você ter um mínimo de afinidade, vivência, etc, né? Então é muito complicado. Agora, namoros mais sérios que eu tive, por exemplo, desde 16 a 7 anos, todas eram meninas negras, né? Meninas fora do ciclo da universidade. Né? Era isso. E aí tinha alguns choques, né? Porque eu tinha uma vida universitária X, ela não tinha, né? Então era bem complicado e tal, né? O Negro, né, uma entidade que a gente montou em 90, né? Então foi um grupo aí de pessoas que a gente se reuniu, montou essa organização em 90, né? A gente esperou numa entidade que tinha aí em Salvador, tinha esse mesmo nome, né, o Negro, ainda existe hoje, e a gente começou, aí foi bem bacana essa época em 90, né? Que a gente estava já formado, já estava já profissionalmente bem colocado, inclusive, né? Está uma fase, inclusive, de amadurecer os estudos. Naquele período, 90, nós denunciamos um documento da Escola Superior de Guerra, que de 88, me parece esse documento, que dizia que o Brasil necessitava de mecanismos de eliminação da população da periferia. É um documento secreto, né, que um cara das Forças Armadas, né, que era amigo do Juarez, me parece, fez chegar a ele e denunciou esse documento. Né, chama Estrutura do Poder Nacional para o século XXI. Né? E aí tem uma parte, chama O Preço da Paz, que ele falava então que é necessário ter uma tecnologia de extermínio de jovens e de moradores de setores de miséria.
né, e que as Forças Armadas poderiam cumprir esse papel, que é exatamente o que ocorre no Rio de Janeiro hoje, né, da ocupação dos morros pelas Forças Armadas. Isso em 90 nós denunciamos isso, nesse documento. A gente organizou o primeiro encontro nacional de entidades negras, o primeiro Enem, que foi em São Paulo, né, no Pacaembu. Nós organizamos a recepção ao Nelson Mandela, depois que ele foi solto da África do Sul, né? Ele veio ao Brasil, o governo da Londrina. A gente organizou a recepção dele, falamos que, né, entregamos, né, um dossiê para ele e tal. Nós participamos da organização da Conferência Mundial de Combate ao Racismo da ONU, foi em 2001. Eu não cheguei a Durban, né, mas participei das conferências preparatórias, foi em Quito, em Santiago, tudo isso. Né? Então foi fazer muita coisa, foi bem bacana. Né, e atualmente, agora, para 2005, eu me empenhei na luta pelas cotas raciais aqui na USP, né, junto com o Núcleo de Consciência Negra da Universidade de São Paulo. E aí, a montagem do NEIMB, né, junto com a Alexino, com a Dilma, tal, o Núcleo de Estudos do Negro Brasileiro. E agora a gente está há 2 anos para cá, eu estou empenhado na construção de um coletivo, chama Coletivo Quilombação, né? Que aí a ideia, a visão que eu tenho, né, que hoje a militância, ela ocorre muito por esse, nós chamamos de ativismo em redes. Não é mais aquela organização tradicional, né, partidária, que era muito comum nos anos 80. Nos anos 80, por exemplo, né, quando eu estava aqui na universidade, militar era no partido político, ponto. Não tinha outra forma. Né, partido político, né, e assim acabou. Hoje não, né, você tem uma militância que ocorre por fora das estruturas partidárias, tá, pelo ativismo, pelas redes sociais, etc. Né? E à medida que mais jovens negros hoje estão se qualificando, né, por conta aí das cotas, do ProUni e tudo isso, né, esses jovens negros que moram na periferia estão trazendo informação para a periferia. Tá? Então você vai hoje, por exemplo, tá em São Mateus agora, né, nessa roda de conversa que a gente foi. Boa parte dos jovens ali de São Mateus eram pessoas com nível superior, completo ou fazendo. Né? Isso nos anos 80 é inviável, não existia isso. Hoje não. Né? Muitos, inclusive, montando sites, blogs, trabalhando com as redes de informação. Né? Então, esse tipo de movimento ele é muito interessante, que ele está bem adequado a esse perfil do que é a periferia hoje no Brasil. Como falei para você, no meu caso, como a minha pele não é escura, né, como assim, eu nunca vi diretamente isso, assim, né, mas você percebe alguns comentários, né. Eu tive uma dificuldade no começo aqui na ECA, tá, com alguns alunos, né, dificuldades mesmo, né, de entender tal, o meu procedimento, as formas que eu trabalho, né, o tipo de discussão que eu implemento. No começo teve dificuldade, inclusive alguns alunos até fizeram movimento para poder sair daqui da universidade, no meu probatório. Não aconteceu porque aí eu enfrentei a discussão, né? Aí alguns alunos ficaram do meu lado, consegui desmontar um pouco isso, mas houve esse tipo de movimentação, né? E aí, assim, essa coisa que é muito cruel no Brasil, né, que eu acho muito perverso, é que a pessoa nunca fala que é racismo. Eles vão criando subterfúgios, né, para você poder discriminar. Mas você percebe que é racismo porque você tem pesos e medidas diferentes. Né? Então, você vai pegar uma pessoa branca com a mesma situação, no tratamento é diferenciado, você tem outra tolerância. Então dá sempre a impressão que quando você é negro, você tem que cumprir 2 vezes mais do que a meta necessária para você chegar a certos pontos, né? Você está provando constantemente que você é bom. Para isso, você percebe isso. E muitas vezes a gente introjeta esse tipo de coisa. Você introjeta, você acaba se cobrando de si mesmo. Sabe que o problema acontece? O jornalismo ele tem um problema muito sério. Assim, como o jornalismo ele é visibilidade, porque tem muito para televisão, né? Você tem esse bloqueio. Tá? As profissões que têm uma visibilidade pública, você tem bloqueio racial. Né? As profissões que você é invisível, isso não acontece. Então você vai pegar telemarketing, tem muitos negros que não aparecem, né? A voz deles, você não vê a pessoa. Né? Serviço público, agora não tem mais, não tem muito que está mais difícil entrar. Mas na minha época tinha muitos negros no serviço público, porque a seleção é pela prova, você não vê a pessoa. Né? Então é muito comum, você vai, por exemplo, se algum dia você tiver oportunidade, dá uma olhadinha ali na Praça João Mendes, quando sai a pessoa do Fórum de Justiça, parece um quilombo saindo. Né? Mó negado trabalho no Fórum de Justiça. Porque a pessoa entrou no concurso público, né? Você não olha cada pessoa, passou uma prova, ela entra, e é assim que os negros que têm uma certa qualificação conseguem entrar no mercado de trabalho. Né? Agora, profissões que têm visibilidade, que atende no público, etc., não tem. Mesmo, por exemplo, pegar recepcionista, né, de consultório dentário, né? Ganha pouquíssimo, né? Mal, né? É um subemprego, né? Quem é? É menina de periferia, mas não é branca. Tá, raramente a menina negra de periferia vai conseguir esse emprego.
Quando você descobre a identidade de quem você é, você estabelece uma transparência, né, com você mesmo e com os outros. Então, eu não cobro uma pessoa que não é negra, né, uma compreensão total do problema. Acho que é injusto você cobrar isso. Você não vai entender. Não é nem maldade dela, não vai entender, né? Então, por exemplo, você tem pessoas brancas que não querem ser racistas, né? São até sensíveis ao problema, só que não compreendem. Pode ser sensível, né, pode achar importante e tal, não compreendem. Porque o que acontece? O racismo, ele cria lugares de privilégios, né? Assim como o machismo também. Então, por exemplo, é muito difícil, por mais que o homem tente não ser machista, eu não vou entender o problema do machismo, porque eu sou mulher, né? Só a mulher vai entender isso. E é evidente assim, por exemplo, vamos pegar um caso, né, no caso aqui eu sou privilegiado, né? O machismo. Para mim, por exemplo, né, criança, né, maternidade não é problema para mim, não é problema. Mas se eu seja sensível, eu não sinto esse problema. Eu não posso dizer assim, a maternidade, né, as dificuldades da mulher, posso falar isso no teórico, eu não sofro isso. Né? Então, esse tipo de situação, por exemplo, me dá uma certa vantagem, né? Me dá uma certa vantagem. Né? E o importante, assim, que a gente tem que entender quando está uma situação de privilégio, é que discutir de fato como a gente minora, ou reduz, ou acaba esses lugares de privilégios. Né? Quando, por exemplo, eu tive a minha filha, eu me separei, né? Depois da minha companheira e tal, né? E uma série de situações aqui não vale a pena colocar, né? Minha filha ficou comigo. Tá? Ela ficou um tempo com a mãe dela, mas ficou comigo depois, né? Até hoje ela mora comigo, né? No começo, por exemplo, eu fiquei muito puto, por que eu tenho que ficar com ela, tá? Né? Eu vi a hora que machismo que eu tenho, né? Por que não pode ficar comigo, né? Porque eu tenho que ficar com a mãe, né? Na situação colocada ali, né? A situação para ela, para minha filha, seria melhor ficar comigo mesmo, né? Eu ficar com a guarda dela, né? Na situação colocada ali. Tá? Uma vez que loucura, né? Você está tão acostumado a uma situação masculina, né? De você estar desobrigado desse problema, que você, quando tem isso, aparece para você, você fica revoltado. E a mesma coisa, por exemplo, a pessoa branca, né? A pessoa branca, por exemplo, quando ela perde o privilégio de ter acesso tranquilo à universidade, e a pessoa negra vai ter a cota, ou então, por exemplo, né, quando essa pessoa negra reclama, tá, que ela quer ter esse direito também, né, o que significa você abrir mão do privilégio, isso gera incômodo, gera um mal-estar. Tá? Agora, o que acontece, assim, esses mal-estares, esses incômodos gerados pela reivindicação de quem é subalternizado, privilegiado por racismo, machismo, ou por homofobia também, né, outro sentimento preconceituoso que existe, ele tem que pensar um pouco isso. Eu sou muito freiriano, Paulo Freireano, né? O Paulo Freire ensina uma coisa muito bacana, está nos livros dele. Ele diz o seguinte, né, a pedagogia da escuta, né, dialógica e tudo isso. Ele fala o seguinte, assim, quando o ato de amor que ele fala, né, ele vai pegar do Eric Fromm isso. O ato de amor significa você reconhecer no outro uma subjetividade, num sujeito. E aí ele fala, né, ele cita o Eric Fromm para falar do amor necrófilo. Quando você ama o outro, desde que o outro seja uma coisa sua que você controla. Né? Então o exemplo que ele dá assim, né, eu adoro flores, mas a flor está no meu vaso. Tá? Que é minha, posse, né? Quando você ama uma coisa, um objeto, o objeto não tem vida, então você matou esse objeto. Por isso é um amor necrófilo, você ama uma coisa morta, né? Amar de fato é uma coisa viva, você dá para aquela pessoa todo o direito que tem de viver, ser diferente, discordar, expressar seus sentimentos, né? E aí, né, essa questão da relação dialógica, ele fala o compromisso, né, educação, ato de amar, né, tudo isso que ele vai dizer, é justamente essa ideia, né? Então, compreender que você não sabe tudo, né? E entender que a discriminação, quem sofre é ela que tem melhores condições de dizer o que ela é de fato. E aí você saber ouvir isso aí. Então, acho que a grande questão que se coloca do racismo, né, nessa discussão é o seguinte: quem entende o racismo de fato é quem sofre. É quem sofre, né? A pessoa pode ser solidária. Agora, entender o racismo é quem sofre. Como entender o machismo é quem sofre, é a mulher. E a homofobia é quem sofre, né? O homossexual. E aí, se você não for generoso e ouvir as pessoas que sofrem e ver de que forma a gente constrói coletivamente uma situação que isso seja superado, depois não sai do campo, né? Então é isso que eu penso.